22ª reunião do Conselho Gestor da APA Campo Grande. Devido a um compromisso junto à Câmara Municipal, vou solicitar que a secretária executiva dê sequência aos demais itens da pauta, tá? E estou inteiramente à disposição de todos que quiserem falar comigo aí, pode me chamar de particular depois, tá bom? Está bem, secretário, eu agradeço. Vou fazer a condução e a sequência da reunião, então. Partimos para o item de pauta número 2, que é a discussão e a deliberação sobre a ata da reunião anterior, de 12 de março de 2025. Como eu enviei o material previamente para leitura, eu proponho a dispensa da leitura da ata nesse momento da reunião. Se todos concordarem, permaneçam como estão. Contrários ou abstenções, por favor, se manifestem pelo chat. Dispensada a leitura da ata, então vamos para a deliberação. Aqueles que concordam com o teor da ata de 12 de março de 2025, permaneçam como estão. Contrários ou abstenções, por favor, manifestem-se pelo chat. Ata de 12 de março de 2025, aprovada. Nosso segundo item de pauta é a deliberação do termo de referência do plano de manejo da APA Campo Grande. O material foi elaborado e construído junto com o Conselho e os técnicos da Unidade de Conservação das Ciclinas, disponibilizado para leitura de todos com antecedência. Então, nesse momento, a gente delibera, né, se vocês concordam com o teor do documento, né, que é o termo de referência. Se sim, permaneçam como estão. Caso contrário, ou abstenções, manifestem-se pelo chat, por gentileza. Eu vou aguardar que está tendo manifestações. Marcão, pode, se você pediu a palavra, se é sobre o tema, pode falar. Oi, Mariela, eu gostaria de saber, porque eu não consegui ainda ler o termo, devia ter recebido ontem, está tendo corte aqui na região, não consegui ver tudo que estava lá descrito. Queria saber se conseguiu incluir aquele informativo que eu passei para você, devido a ter assistido pelo YouTube só. Peraí, você está falando do termo de referência? Das nascentes lá, de catalogar também as nascentes. De catalogar as nascentes. Aletheia, essa contribuição do Marcos foi inserida no termo de referência? Oi, deixa eu procurar aqui onde é que está falando disso, para ver se está contemplado. Só um pouco. Vamos já verificar, Marcão, para a gente dar a sequência. Olha, aqui tem um item de levantamento, né, de recursos hídricos, e aí ele fala... Oi? Vocês não estão me ouvindo? Tá. Tá bom. Estamos. Tem aqui, identificar a necessidade de levantamento e o monitoramento quanti-qualitativo das águas. Bom, esses são os objetivos, as atividades. Identificação do estado de conservação das nascentes, os agentes de degradação, visando a elaboração de medidas para sua recuperação e conservação. Eu acho que nesse item, ele já está contemplado que tem que identificar não só, né, onde estão, quais são as nascentes, mas a situação que elas se encontram. Obrigado, Aletheia.
Bom, tirando essa questão que foi levantada pelo nosso conselheiro Marcos, não tivemos nenhuma outra abstenção, nenhum outro comentário e nenhum voto contrário. Então, o termo de referência do plano de manejo da APA Campo Grande, a gente considera aprovado na reunião de hoje. Próximo item de pauta, a gente tem os informes sobre as câmaras técnicas. Temos as câmaras técnicas de licenciamento ambiental e a de planejamento ambiental. Neste último mês não aconteceu nenhuma reunião, porém estamos trabalhando junto com o coordenador Marcos do licenciamento, da CT de licenciamento, a reunião junto com o departamento de licenciamento ambiental aqui da CECLINS. Aí, quando tivermos essa reunião, essa agenda, e acontecer, a gente traz aqui na próxima reunião, para conhecimento de todos. Marcos, você quer dar alguma informação a respeito disso? Positivo, Mariela. O que eu queria falar para todos, que a gente queria muito marcar uma reunião sobre o licenciamento, porque eu sei que já saiu em diário oficial a aprovação, mas quero explicar a todos que, eu não sei se muitos sabem, o Campo Grande, ele, além dos prédios serem construídos próximos de áreas de parques e matas, podendo causar sombra, né, tem ainda o fato da erosão, né, da região do Campo Grande ser um solo bem pobre e de fácil erosão, tendo até mesmo o problema um exemplo aqui no Campo Grande do Bassoli, né, o qual foi construído, e hoje muitas escadas estão escoradas devido a estar sendo afetado, né, essa ausência aí desse olhar. Então, eu gostaria muito de marcar essa reunião com o licenciamento sobre essas questões que, infelizmente, a região do Campo Grande inteira tem nesses casos. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Combinado, Marcão. Fechando a data, a gente vai providenciar a reunião para completar essas questões que você trouxe para a gente. Nosso próximo item de pauta, então, é a fala dos conselheiros. Então, aqueles que tiverem interesse em fala, por favor, se inscrevam para que eu possa chamá-los. Oi, Marcão, com a palavra. Ela não vai falar dos processos? Eu enviei hoje os processos, posso fazer a leitura para vocês do que eu enviei hoje por e-mail para conhecimento de todos. Você quer alguma informação específica? Posso te ajudar de alguma forma? Eu gostaria de solicitar vistas sobre o processo do MRB para saber o que foi corrigido, né? Para eu saber se foi feito corrigido lá depois. Ah, entendi. Então tá. Você teve acesso então ao e-mail que o andamento, né? Você está fazendo uma solicitação para entender quais foram as respostas vindas da MRV, isso? Isso, mas eu gostaria via documento, né? Sim, para a gente ter acesso. Obrigado. Mais algum inscrito para fala? Bom, sem mais inscritos, então, os temas foram discutidos, deliberados, nós chegamos ao fim à reunião ordinária de 2 de abril de 2025. Muito obrigada a todos pela participação. Marcão levantou a mão. Por favor, Marcão, pode falar. Gente, ninguém vai falar, gente. Tem tanta coisa aí para a gente falar, principalmente saiu dia 17 de abril agora, a aprovação de muitos loteamentos dos EIVs, e que a gente precisava tomar muito conhecimento
do que está acontecendo, né? E até mesmo a gente precisa também informar a população, né? Das questões que eles têm. Então, uma reunião tão rápida assim vai assustar muita gente. Apesar que eu na verdade, estive presente exatamente para haver exatamente a aprovação do plano de manejo devido o Darente está precisando muito desse plano. E aí gostaria muito aí que vocês pudessem colaborar com perguntas. Minha cabeça sozinha não pensa muito, não. A Letéia pediu a palavra na sequência e depois a Tereza. Eu só queria entender, quando você fala desses esses vários licenciamentos, eles estão, na verdade, fora da APA do Campo Grande, né? Eles estão na região do Campo Grande. Assim, eu adoro que você traga, acho ótima preocupação ali, tanto com aquela área ali próxima ao Jatobás, quanto com aqueles prédios muito próximos ao Campo Grande, mas seria muito bom se a gente conseguisse levar essas questões para o CONDEMA, porque é a instância que vai tratar dessas unidades de conservação, né? Aqui a gente acaba falando mais da APA do Campo Grande, a gente deveria, né, olhar mais para a APA do Campo Grande. Tereza? Então, eu coloquei do lado aí no chat esse material que o Marcão comentou, e é o seguinte, esses EHIS, Coab, eles podem estar localizados mais perto da APA ou das matas, se não me engano, do que os normais, que seriam 3 quilômetros, se não me engano. Esses aí devem estar todos a menos de 3 quilômetros. Então, eu acho que o Marcão tem razão. Como que a gente vai saber se isso daí está tão próximo quanto aqueles que ele citou, que já está lá o prédio, entendeu? Então, manda um mapa para a gente de tudo isso daí, aonde está localizado, os dados deles, se são mesmo EHIS, com o documento da Caixa comprovando. Enfim, eu acho que o Conselho tem que dar uma olhada nisso daí, sim. Aonde eles estão da mata? Porque esses prédios aí que estão lá do lado, eu acho que eles estão como habitação também desse tipo da Coab. Só que ele está grudado na mata, a gente já comentou no CONDEMA que vai ficar com sombra. Eu não me lembro qual é a mata que a Ângela falou, mas vai ficar com sombra. E esse monte aí está onde? Então, manda um mapa para a gente, a localização, se é mesmo habitação popular, se tem a documentação de renda, de qual renda que pode ter. Eu acho que precisa de documentação, sim, o Marcão tem toda a razão. Antes de eu voltar a palavra para o Marcão, lembrando que essa reunião que o Marcão agendou, né, a gente está para ver a data correta agora, eu acho que isso... junto com a diretora do DLA, né, a Andréia, pode ser esclarecido, pode ser tiradas essas questões e essas dúvidas. Marcão, você pediu a palavra novamente, por favor. Em resposta à Letéia. Letéia, não sei se você sabe, o processo só existe devido às denúncias da APA, do CONGEAPA Campo Grande, né? E exatamente o CONGEAPA Campo Grande está preocupado também com os parques Jatobá e o Parque Campo Grande. E eu não sei por que o debate ficou só pelo CONDEMA isso, né? Já que muitas das denúncias, até mesmo dos parques Jatobá e do Parque Campo Grande, foram feitas aqui pelo CONGEAPA até. Mas era isso que eu tinha para dizer. Eu já acho que deveria ter sim, uma abertura para o CONGEAPA Campo Grande para falar sobre os parques. Era isso que eu tinha para dizer. Por isso que aquele dia do passeio que eu levei vocês, eu gostaria muito de ter apresentado o Parque Jatobá e o Parque Campo Grande, exatamente para mostrar para vocês até o porquê
perigoso certa liberação de empreendimentos de edifícios acima de 4 andares sendo aprovados. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Oi, Tereza, a palavra. Oi, só pedir um favor, quando for marcada essa reunião, é a Andréia, né, que vai tocar a reunião, para ela levar esse mapa com a localização da APA, das duas matas lá como é que chama? Que o Marcão acabou de falar? Jatobás e Campo Grande. Isso, estou péssima da cabeça para lembrar nome. Com a localização dessas matas, com a localização da APA e com a localização de todos os prédios, esses aqui e alguns outros que talvez que já estejam em estudo. Porque senão não adianta, sabe? A gente chegar aí e a gente não ter ideia do que é, a gente tem que ver para saber melhor. Obrigada. Oi, Aleteia, palavra. Oi, não, só para, assim, eu entendo a angústia do Marcão, eu, assim, admiro muito toda a motivação, todas as denúncias que né, são todas muito bem-vindas, são todas muito necessárias. A minha fala foi só porque, assim, é que hoje está um pouco devagar, né, mas depois que começar o plano de manejo, eu imagino que as coisas vão ficar um pouco mais movimentadas. Assim como a gente tem o Conselho da APA de Campinas, né, o CONJAPA, né, vinculado à APA de Campinas, quando a gente fez o plano de manejo, por exemplo, né, da APA de Campinas, toda a nossa discussão, participação, a condução, as deliberações eram sempre na instância daquele conselho. O CONDEMA pouco participou, a gente fez algumas apresentações, né? Aí quando a gente foi começar o processo da APA do Campo Grande, a gente foi no território, conheceu, mobilizou, formou o Conselho da APA do Campo Grande para tratar das questões da APA do Campo Grande. Agora, né, por agora, assim, não tem tanto problema a gente acabar abordando essas questões. A gente até pensou, assim, será que seria interessante fazer um conselho único para a APA do Campo Grande, para os dois parques, já que são próximos ali do território? Mas a gente imagina que primeiro, por serem categorias diferentes, depois, talvez pela demanda que tenham, talvez fosse interessante manter separado mesmo. Então, manter o CONJAPA Campo Grande apenas para olhar para a APA do Campo Grande. Quando uma unidade de conservação de produção integral não tem conselho, quem assume esse papel é o CONDEMA. Então, a gente deixou por hora assim. Futuramente, a gente pode pensar em criar um conselho para as duas unidades, mas talvez não seja necessário, ou talvez o CONJAPA, o Campo Grande, absorver esses conselhos, não sei, são coisas que a gente pode construir juntos depois. Eu não queria nem, assim, desgastar muito a gente, porque nessa questão era mais só uma questão de organização mesmo. Eu sei que o território está próximo e a gente está começando uma parceria legal, né? É só, enfim, para explicar esses trâmites, com medo de... Como vão começar 3 planos de manejo, só estou com medo também da gente não perder o foco em uma unidade ou outra ou acabar confundindo as coisas. Mas eu agradeço e espero que você continue participando e denunciando da forma que você sempre fez. Tranquilo, Aleté. Eu sei do que você está tentando explicar. E só estou dizendo bem claro para vocês, devido a ser um grande conhecedor aqui das áreas verdes da região Campo Grande, conhecer bem o território, passo a passo. Por isso que eu queria sempre mostrar para vocês, participar a vocês, qual o problema de cada área e assim por diante, né? Mas, repito, estamos aqui exatamente para somar e proteger as 3 unidades de conservação. Obrigado. Bom, sem mais nenhum inscrito, acho que encerrados os temas de hoje. Agora sim, eu dou encerrada a reunião ordinária. Agradeço a todos pela presença e colaboração mais uma vez. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado. Obrigada, boa tarde.